Em 2011, o terremoto 311 ocorreu no Japão, resultando em um grave vazamento nuclear na usina nuclear de Fukushima, tornando o local infame. Mas hoje não falaremos sobre o vazamento nuclear, mas sim sobre uma morte estranha em um vaso sanitário em Fukushima. A história ocorreu em 28 de fevereiro de 1989. Havia uma escola primária em Tamura, na província de Fukushima, Japão. Às 18 horas daquele dia, uma professora de 23 anos desta escola primária deixou o prédio após um dia de aulas e se preparava para caminhar até o dormitório dos funcionários, que não ficava longe. Em fevereiro, Fukushima ainda estava no inverno, o tempo estava muito frio e às 18 horas já estava escuro. Logo depois, a professora voltou ao dormitório e se preparou para ir ao banheiro. O alojamento dos funcionários, onde ela morava, era projetado com um quarto individual para cada pessoa. Cada quarto tinha um banheiro privativo, então o banheiro em seu quarto geralmente era usado apenas por ela. Naquela época, as condições nas aldeias montanhosas do Japão não eram muito desenvolvidas. Os canos de esgoto dos banheiros não eram interligados, mas sim fossas sépticas independentes. O vaso sanitário era do tipo agachamento, e abaixo dele havia uma fossa séptica com um cano em forma de U, onde as fezes eram armazenadas. Uma extremidade do cano em U era conectada ao vaso sanitário e a outra extremidade era a saída de esgoto. Esta saída de esgoto ficava ao ar livre, e ocasionalmente alguém abria a tampa do esgoto e usava uma máquina para sugar os dejetos de dentro para fora. Antes de usar o banheiro, ela instintivamente olhava para dentro do vaso para ver se havia algo lá. Quando olhou, ela percebeu vagamente algo que parecia um sapato, e instintivamente sentiu-se inquieta. Então, ela saiu e abriu a tampa do esgoto para verificar se havia algo estranho lá dentro. De qualquer forma, ela queria dar uma olhada para se tranquilizar. Mas, ao ver uma perna humana lá dentro, a professora gritou horrorizada e correu para pedir ajuda aos seus colegas. Logo depois, o diretor e alguns colegas corajosamente foram até lá. Após uma inspeção cuidadosa, eles confirmaram que havia uma perna humana lá dentro, e notando que a perna não tinha sapato, imediatamente ligaram para a polícia. Quando a polícia chegou ao local e viu a situação, eles tentaram puxar o corpo com as mãos, mas o cano do vaso sanitário era muito estreito. Eles tentaram puxar, mas o corpo ficou preso, impedindo-os de continuar. Portanto, a polícia solicitou uma escavadeira para o local. O objetivo era desenterrar todo o cano em forma de U. Em seguida, usaram um cortador para cortar o cano e retirar o corpo. Após a remoção do corpo, a polícia confirmou que a vítima era um homem. Mas a posição em que ele morreu era muito estranha. Braços e pernas encolhidos, deitado de costas em forma de U, com a parte inferior do corpo vestida com calças, mas a parte superior nua. Ele segurava uma camisa cuidadosamente dobrada, com o rosto voltado para o vaso sanitário feminino, como se estivesse espiando mulheres usando o banheiro. Como o corpo ficou imerso na fossa séptica por muito tempo, só foi recuperado 2 dias depois. A polícia teve muito trabalho para limpar o corpo. Depois da limpeza, muitas pessoas o reconheceram imediatamente. A vítima chamava-se Naoyuki Kano, de 26 anos, um jovem muito conhecido na região. De acordo com o laudo da perícia, considerando o rigor mortis, o homem havia morrido 2 dias antes. A causa da morte foi hipotermia e insuficiência circulatória torácica. Em outras palavras, ele morreu congelado, depois que seu tórax foi comprimido em um espaço confinado. Havia pequenos arranhões nos cotovelos e joelhos, mas nenhum outro ferimento aparente e nenhum sinal de luta. Após uma série de investigações, a polícia rapidamente encerrou o caso por falta de evidências de homicídio e concluiu: morte acidental por tentativa de espiar mulheres no banheiro. Embora a polícia tenha considerado o caso um acidente, tanto o pai dele quanto os moradores locais não conseguiram aceitar essa conclusão, porque todos o conheciam e o consideravam um jovem muito promissor. Ele trabalhava como gerente de negócios em uma empresa responsável pela manutenção da usina nuclear de Fukushima. Ele compunha músicas e poemas. Com seu talento excepcional para falar em público, ele também era responsável por organizar atividades recreativas na associação de jovens da aldeia. Ele era frequentemente convidado para ser mestre de cerimônias em casamentos de amigos e até mesmo fazia discursos em nome do chefe da aldeia.
Os moradores realmente não conseguiam associar um jovem como ele a um voyeur pervertido. Claro, os moradores não questionariam a conclusão da polícia baseados em seu conhecimento do falecido. Mas havia muitas dúvidas no caso. Portanto, os moradores da vila organizaram uma petição, unindo forças com os moradores da vila vizinha para coletar assinaturas. Um mês após o incidente, eles haviam coletado 4.300 assinaturas. Finalmente, eles juntos solicitaram à polícia que reabrisse a investigação. Por que as pessoas não acreditaram no resultado da investigação policial? A seguir, vamos examinar as dúvidas do caso. Dúvida 1. Como o homem entrou no cano? O cano em forma de U era simétrico, com um diâmetro de 36 centímetros. Uma extremidade era a saída de esgoto externa e a outra extremidade era o vaso sanitário dentro de casa. Como o vaso sanitário era do tipo agachamento, o diâmetro da abertura interna era de apenas 20 centímetros. Portanto, a vítima só poderia ter entrado pelo lado de fora. Ele tinha cerca de 170 centímetros de altura. De acordo com dados do Ministério da Economia, Comércio e Indústria, a largura média dos ombros dos homens japoneses entre 25 e 29 anos é de 40,4 centímetros, enquanto o diâmetro do cano em forma de U era de apenas 36 centímetros. Portanto, era muito difícil para ele entrar no cano e assumir aquela posição. Posteriormente, o pai dele remontou os canos cortados e tentou entrar neles, mas descobriu que não havia como entrar com ou sem roupa. Então, como ele conseguiu entrar no cano? Dúvida 2. A posição estranha. O incidente ocorreu em fevereiro. O tempo em Fukushima, Japão, ainda estava muito frio. Em um local úmido como o interior de um cano de esgoto, seria ainda mais frio. Segundo a investigação, quando ele morreu em 26 de fevereiro, ainda havia cerca de 20 centímetros de neve no chão. Em condições climáticas tão frias, ele estava com a parte superior do corpo nua, e ainda mais estranho, segurava uma camisa nos braços. Essas posições e ações estranhas são realmente difíceis de entender. Dúvida 3. Ausência de ferimentos. Durante a autópsia, o legista encontrou alguns pequenos arranhões nos cotovelos e joelhos, mas nenhum outro ferimento. De acordo com o relatório da autópsia, pode-se deduzir que ele estava vivo quando entrou no cano e morreu de hipotermia. E se ele tivesse morrido antes de entrar, a causa da morte teria sido descoberta pelo legista. Se ele tivesse sido forçado a entrar no cano enquanto ainda estava vivo, certamente haveria ferimentos visíveis em seu corpo, mas não havia nenhuma evidência de tais ferimentos. Dúvida 4. O sapato. Quando o corpo foi encontrado, ele estava descalço. A polícia vasculhou o cano e encontrou apenas um sapato preso dentro dele. Este era o sapato que a professora tinha visto e que foi confirmado como sendo dele. Depois, a polícia procurou pela área e encontrou o outro sapato no leito de um rio, muito longe da cena do crime. Por que os dois sapatos estavam tão distantes um do outro? Dúvida 5. O relacionamento com a professora. A vítima e a professora que encontrou o sapato tinham um relacionamento próximo. Ele também tinha um bom relacionamento com o namorado dela. Os três eram muito amigos e até conheciam bem a rotina um do outro. Antes do incidente, a professora havia recebido vários telefonemas perturbadores. Então ele e o namorado dela gravaram as ligações e as entregaram à polícia. Além disso, ele ajudou a professora a investigar a identidade do assediador. Dúvida 6. O tempo. Ele foi encontrado em 28 de fevereiro e morreu em 26 de fevereiro. A última pessoa a vê-lo foi seu pai. Segundo o relato do pai, às 10 horas da manhã de 24 de fevereiro, enquanto assistia a TV em seu quarto, ele ouviu seu filho dizer algo na porta. "Vou sair para investigar." Depois disso, ele desapareceu. Então, onde ele esteve durante os 2 dias em que desapareceu? Naquela época, coincidiu com a morte do imperador Showa do Japão. O funeral do imperador Showa foi realizado em 24 de fevereiro. Então, aqueles dias foram de luto nacional no Japão. Todos tiveram folga e a professora pediu licença para voltar para casa de 24 a 27 de fevereiro. Então ela não estava no dormitório naquele período. E a vítima sabia disso. Ele também sabia que ela voltaria no dia 28. E sabia que só ela usava aquele banheiro. Não faz sentido que ele tenha entrado no cano e ficado lá por 2 dias no frio intenso só para espiar ela usando o banheiro. É muito absurdo. Dúvida 7. O carro da vítima. Quando a polícia vasculhou a área ao redor da cena do crime, eles descobriram que o carro da vítima estava estacionado no estacionamento perto do dormitório da faculdade e a chave ainda estava na ignição.
como se ele tivesse estacionado lá temporariamente e planejasse voltar logo. Caso contrário, a chave teria sido removida. Dúvida 8. A professora. Alguém questionou a professora. Com a luz fraca do banheiro à noite e o buraco embaixo do vaso sanitário tão fundo, como você conseguiu ver o sapato claramente lá embaixo? Além disso, depois de encontrar o sapato, a professora não pediu ajuda imediatamente, mas saiu e abriu a tampa do esgoto sozinha. Um ato bastante corajoso. Seria a professora a assassina. Ela teria fingido olhar para baixo e então intencionalmente aberto a tampa do esgoto para que as pessoas descobrissem o corpo? No entanto, não há evidências para apoiar essa suposição. E a professora não tinha motivo para matá-lo. Dúvida 9. O acidente na usina nuclear. Mais de um mês antes do incidente, houve um acidente na usina nuclear de Fukushima Daiichi, onde a vítima trabalhava para a empresa de manutenção responsável. A solda de uma hélice na bomba de circulação do reator 3 quebrou, causando o vazamento de uma grande quantidade de fragmentos de metal e a parada do reator 3. O responsável pelo acidente cometeu suicídio por causa do incidente. E ele era colega da vítima. Talvez esse evento esteja relacionado à morte da vítima. Dúvida 10. A eleição para chefe da vila. 10 dias antes do incidente, a vila realizou uma acalorada eleição para chefe da vila. Com seu talento para a oratória, ele era um forte candidato. Naquele contexto, os moradores de Fukushima tinham opiniões fortes sobre a usina nuclear. Alguns a apoiavam, outros se opunham. Os apoiadores acreditavam que as usinas nucleares poderiam criar empregos e impulsionar a economia local, enquanto os oponentes temiam que elas fossem prejudiciais à saúde humana. Assim, os dois lados discutiam acaloradamente. No entanto, o chefe da vila tinha certa influência e, até certo ponto, poderia decidir se a usina nuclear permaneceria ou não. Talvez a vítima tenha descoberto algo nos bastidores da eleição. Isso pode ter levado à sua morte. Considerando o momento da morte e o possível motivo do crime, esta é provavelmente a maior dúvida dos moradores locais. E é uma coincidência que isso tenha acontecido logo após a eleição. Mas no final, ainda permanece a questão fundamental: como ele conseguiu entrar no cano. Embora o caso tenha sido encerrado como morte acidental, na realidade nenhuma hipótese é completa. No final, o pedido dos moradores para reabrir a investigação não foi atendido pela polícia, porque a polícia respondeu que não havia nenhuma evidência de homicídio. Sem novas pistas ou evidências, o caso caiu no esquecimento. Agora, mais de 30 anos depois, muitas pessoas ainda acreditam que este não foi um mero acidente, mas sim um assassinato cuidadosamente planejado e executado. E a verdade talvez só o morto saiba. O que vocês acham deste caso? Deixem suas teorias nos comentários abaixo. Tchau!